Bom dia, nono ano. Bom dia, meus queridos. Olha aí, Marcos Frazão, mais uma vez com vocês nessas aulas remotas. Dessa vez é como professor de física, né? Como eu sou professor de física de vocês, que eu acho que vocês ainda se lembram, né? Tanto tempo que a gente não tem esse contato. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ter fé que vamos melhorar essa situação. Então, meus queridos, a aula de hoje de física, faz tempo que vocês não vê, né? Tem a ver com o movimento. E vocês já viram a parte de movimento de velocidade média, vocês viram toda aquela parte do movimento uniforme, né? E uma parte do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, dando sequência, nós estamos agora com a parte de queda livre. Vai ser movimento agora para cima ou para baixo, ou inclinado. Então nós temos aí toda essa parte de movimento, quando você joga, por exemplo, uma pedra para o ar. Então você vai estudar esse fenômeno desse movimento, que quando ela chegar no seu ponto mais alto, a velocidade será zero, para ela poder descer novamente. E se você solta um objeto lá do alto, que é o queda livre, né? Então você vai ter aí que você vai estar calculando a gravidade também, né? Tudo vai estar envolvido com a gravidade. Então vamos comigo aí, meus queridos. Olha aí, movimento vertical no vácuo. Tipos de movimento vertical. É possível analisar duas situações de movimento vertical. A de queda livre, né? Em que a velocidade inicial do corpo é zero, e os lançamentos verticais para cima ou para baixo, nos quais a velocidade inicial é diferente de zero. Em ambos os casos, tem-se aplicações práticas de movimentos uniformemente variados. Foi o que eu falei para vocês, né? Então, nessas duas situações aí, nós vamos trabalhar com algumas daquelas formulazinhas que vocês viram lá do MUV, movimento uniformemente variado, que também pode ser chamado MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, aquelas formulazinhas do sorvete, do sorvetão, do vovozinho ateu, vocês vão ver todas essas fórmulas dentro aí do movimento vertical no vácuo. Beleza, meus queridos? Prosseguindo. Queda livre, que é o primeiro aí. A queda livre é uma situação de movimento vertical em que o corpo, ao ser lançado ou abandonado de certa altura em relação a uma superfície, desenvolve um movimento uniformemente variado e acelerado sob efeito da aceleração da gravidade local e livre da resistência do ar. Olha aí, é o seguinte, pessoal. Antes de mais nada, para você entender um pouco esse assunto, vamos estudar um pouquinho sobre a gravidade. Então, vocês sabem muito bem que nós, os seres humanos, os objetos que estão ao nosso redor, eles só estão assim sobre a superfície da Terra porque existe a gravidade, né? Nós estamos a favor da gravidade. Então, quer dizer que se eu lançar um objeto para cima, eu estou contra a gravidade. Aí o objeto desce, ele está a favor da gravidade, né? Então, se eu lançar um objeto para cima, então quer dizer que nesse lançamento a velocidade será negativa. Mas se eu largar lá de cima para baixo, então como ele está a favor da gravidade, então o valor será positivo, será uma velocidade positiva. Beleza? Isso serve também para a aceleração. Continuando. Características da queda livre. O corpo é abandonado ou liberado, quer dizer que a velocidade inicial vai ser zero, de determinada altura em relação a uma superfície. Durante a queda, o corpo ganha velocidade e o movimento é acelerado. Desprezando a resistência do ar, o movimento ocorre com efeito da aceleração da gravidade constante, representando um exemplo de movimento uniforme variado, certo? Então, temos aqui essas três características de queda livre, certo? Uma das mais importantes é justamente essa primeira mesmo, o corpo é abandonado ou liberado, quer dizer que a velocidade inicial aí vai ser zero, beleza? Olha aí, pessoal, página muito importante aí, onde diz equações da queda livre.
Sendo a queda livre um movimento uniformemente variado, pode-se fazer uso das funções horárias desse tipo de movimento, assim como da equação de Torricelli. Lembre-se de que no caso da trajetória de ser vertical, a aceleração é da gravidade G, e o deslocamento vertical é a altura H. Então temos 3 itens aí importantes aí, ó. Para a velocidade do corpo durante a queda, a fórmula que vocês vão usar é essa aqui, ó. Ó, V igual a V0 mais AT. A fórmula do vovozinho ateu, né? Só que lá no movimento uniformemente variado, nós utilizamos realmente essa velocidade, essa formulazinha aqui, né? Que é a função horária da velocidade. Em que aqui é a velocidade final, esse V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo. Só que, como é lançamento vertical, ou para cima ou para baixo, então a aceleração é chamada de aceleração de gravidade. Então não vai ser aquele Azinho mais não, pessoal. Aquele Azinho é só para velocidade na horizontal. Velocidade na vertical, temos esse Gzinho, ó, o G minúsculo aqui, que é justamente da gravidade, a aceleração de gravidade. Sendo V0 igual a zero, tem-se a velocidade igual a GT. Olha aqui, vovô gato, VG, vovô gato, beleza? G da gravidade, né? Lembrando que a gravidade sempre será 10, ok? Para saber a altura do qual o corpo é liberado, já usamos a formulazinha do, olha aí, ó, sorvetão, S, que é o espaço final, S0 espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o T, que é o tempo. Mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Adotando isso é lá na MRUV, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Mas tu sabe que o A será substituído por quem? Pelo G, né? G da gravidade. Quando, ó, o instante T igual a zero, sendo S0 igual a zero, aí nós teremos exatamente isso aqui, ó. A formulazinha que nós vamos usar realmente será aqui, ó. H de altura igual a gravidade sobre 2 vezes T ao quadrado. Beleza? Nos casos, aqui, ó, o espacinho aqui, ó, nos casos em que o tempo de movimento é um fator desconhecido, aplica-se a equação de Torricelli. Isso é quando o fator aqui, ó, quando ele fala tempo do movimento é um fator desconhecido. Quando não dá o tempo, quando ele não dá o tempo específico, então nós vamos usar essa formulazinha aqui, ó. V ao quadrado igual a 2GH. V é a velocidade escalar, né? O 2 já vem na fórmula, o G é a gravidade, que é representada por 10, e a altura vem lá no enunciado. Pronto, meus queridos. São essas fórmulas aí que vocês vão usar para resolver qualquer problema de queda livre. Beleza? Do alto do edifício, olha um exemplo aí bem bacana para a gente entender melhor isso aí. Ó. Do alto do edifício em construção caiu um tijolo a partir do repouso que atingiu o solo 2 segundos depois, desprezando a resistência do ar. Calcule. Olha ali a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer analisar a altura onde caiu o tijolo. Então, se ele está falando da altura, está falando daquele Hzinho, né? Do H. Então nós vamos usar, ó, a seguinte situação. Ó, nós temos essa fórmula aqui, que é lá do movimento uniformemente variado, só que nós sabemos que o espaço inicial é zero, né? Porque ele fala isso aqui, ó, do alto edifício caiu um tijolo. Quer dizer que o seu espaço inicial foi zero. Consequentemente, a sua velocidade inicial também é zero. Aí o 2 aqui que nós colocamos aqui é do tempo, já que ele fala aqui, ó, 2 segundos depois. 2 segundos, então, é o tempo. Aí substitui o 10 é justamente a gravidade, o G, e o 2 novamente é o tempo. E vamos fazer esses cálculos aqui, ó, esses cálculos só dessa parte aqui, ó, porque aqui vai dar tudo zero, né? Então quer dizer que essa vai ser igual a 20, certo? 20. Acabou a questão, a altura onde caiu o tijolo será 20. E esse S pode ser o H também, aquele Hzinho, beleza?
B, a velocidade de escalar do tijolo quando atingir o solo. Aí vamos usar aqui a formulazinha do vovozinho ateu. Como tu sabe que a velocidade inicial é 0, basta substituir a aceleração por 10 e o tempo por 2. Consequentemente, a velocidade vai ser 20 metros por segundo. Beleza, meus queridos? Olha aí, chegamos ao término de mais uma aula bastante produtiva. Espero que vocês tenham entendido essa aula aqui de física e vamos agora praticar, beleza? Assistem vários vídeos relacionados a isso para vocês entenderem melhor ainda o assunto. Fiquem com Deus, tchau e até a próxima.